Olá, boa noite. Está no ar mais um Ponto e Contraponto. Hoje nós vamos falar sobre programação neurolinguística. Você já ouviu falar sobre esse tema? Mesmo que a sua resposta seja não, eu tenho certeza de que você, ainda que de forma inconsciente, usa essa prática na sua rotina diária. Quem está aqui para conversar com a gente sobre isso é o trainer Fábio Gomes. Boa noite, Fábio. Seja muito bem-vindo. Um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, muito obrigado pelo convite. E vamos falar sobre programação neurolinguística. Para a gente começar, Fábio, eu gostaria que você explicasse de uma maneira bem simples o que é programação neurolinguística. Vamos separar de três formas de enxergar isso. Programação. Quando você precisa fazer algo, você provavelmente está dentro de uma programação. Quando você precisa reagir a algo, é uma outra programação. Ou seja, quando eu vou tomar uma decisão na minha vida, está dentro de uma programação. Essa programação, ela pode ser vista como os nossos comportamentos e os nossos hábitos. E nós, seres humanos, somos seres de comportamento e hábito. Cada comportamento nosso não é algo que veio do nada. É algo que, ao longo da nossa vida, ele foi se unindo a outros comportamentos, se unindo a outras necessidades. E aí você vai perceber que cada pessoa tem um comportamento diferente. Ou seja, internamente ele funciona diferente. Tem aquela pessoa que, quando acorda pela manhã, nossa, vou correr. Tá chovendo, vou correr. Sou eu. Não tem tempo ruim. Já tem pessoas que, quando acorda pela manhã, mais 5 minutinhos. Muitas vezes, quando a gente vai falar sobre neurolinguística, conversar com os amigos, diz, mas espera aí, fulano morou na mesma casa, tem o mesmo pai, comeu a mesma coisa, foi na mesma escola, leu os mesmos livros, tem os mesmos amigos, mas cada um é de um jeito. Diferente. Exatamente. Por quê? Cada um de nós tem uma programação, um comportamento, uma visão, uma percepção diferente. Meu pai foi criado na terra. Eu não, eu fui criado nos livros. Mesmo ele sendo meu pai, eu tenho um comportamento diferente do dele, mesmo que dentro de mim e em mim, eu tenho alguns comportamentos que eu herdei. São parecidos com ele. E no caso você carrega também algumas características e programações que são dos seus antepassados também? Exatamente. Aí se a gente parar para pensar, neurologicamente, vem a parte do neuro, né? Nós temos várias conexões sinápticas, que é a conexão entre um neurônio e outro. Temos duas formas de trocar informação, através de filamento de energia ou troca química. Essas conexões são fruto da união do meu pai e da minha mãe. Eu sou a união dos dois. Dentro disso, eu vou sim carregar de forma inconsciente e involuntária comportamento, crença e história genética no meu pai e da minha mãe. A linguística, que é a última parte, ela consegue fazer a junção e o equilíbrio e a coordenação entre os dois, a programação e o neuro. Porque o que eu falo é o que eu acredito. E quando eu acredito no que eu falo, eu começo a mudar certos comportamentos e mudar certos hábitos. Eu vou dar só um exemplo muito simples. Você chega para exemplo qualquer... é bom para poder ilustrar, né, a conversa que a gente está falando. Geralmente, com os nossos antepassados, eles foram habituados a ver o medo, ou seja, foi criada uma programação a sempre olhar o lado negativo, ou seja, sempre falar do medo, pensar no medo e tomar cuidado com o medo. Ok. Então, quando você pergunta a alguém, diga uma coisa que você quer muito na sua vida. Eu não vou dizer que em 100% dos casos, mas na maioria, a linguagem da pessoa é assim, eu não quero ser triste. Olha só, eu não quero ser triste. Então, o foco da linguagem, que está dentro da programação interna e dentro das conexões sinápticas, está para dizer o que ela não quer. O que ela quer está nesse lado, mas ela está olhando para o outro lado. Isso significa que a sua linguagem vai começar a criar as mesmas conexões todos os dias, que vai virar um hábito da sua linguagem. Você se vê limitado, pequeno e com medo. Quando você muda essa linguagem, aí você começa a perceber que a sua forma de pensar muda também. É claro que nem todas as pessoas têm o mesmo tempo. Então, a programação neurolinguística está totalmente ligada ao cérebro, ao pensamento? Isso. Vamos pensar assim. Você tem 3 formas básicas da sua mente funcionar para que você possa conviver nesse ambiente coletivo chamado planeta Terra. A mente cognitiva,
que é aquela mente assim, quanto é 2 mais 2? Você vai saber que é 4. Isso é certo, isso é errado. É a mente que te ensina, você aprende por ela. A mente somática, que é o nosso corpo. Veja, quando eu estou nervoso, alguma reação no meu corpo acontece. Quando eu estou amando alguma coisa no meu corpo acontece. Isso é a nossa mente reverberando o sentimento do nosso corpo. O medo, a raiva, a motivação, a preguiça, tudo está no nosso corpo. E a mente energética, que é a conexão de humano para humano. Por exemplo, em algum momento eu tenho algo que eu falo ou alguma forma que eu me comporto que tem a ver com as pessoas que conviveram comigo quando eu era criança. Porque eu trago essa conexão comigo. Certo. E aí, mais para frente nessa entrevista, eu vou falar sobre os 7 níveis neurológicos, tá? Mas, basicamente, essas 3 mentes é o que vai fazer com que a minha programação interna funcione para uma direção. Uma coisa muito bacana é que, a depender do ambiente, da situação e da época onde que eu esteja, eu posso reprogramar esse comportamento e essa programação. Porque provavelmente o que serviu para mim no passado não serve mais hoje, se eu quero crescer. Porque se eu penso da mesma forma que eu pensei há 10 anos atrás, eu não atualizei a minha percepção do mundo, eu preciso fazer isso. E você pode ter uma programação mais positiva, pensamento positivo, e de repente está numa fase que você está mais para baixo, e aí seria o caso de se reprogramar? Exatamente. É até um pouco delicado falar a respeito disso, porque assim, motivação sem evidência, eu costumo apelidar, tá, de motivação de botequim. Porque algumas pessoas só dizem, eu vou dizer que está bom para ficar bom. Mas se internamente a mente somática, ela não foi atingida, pelo menos com a esperança de que aquilo vai realmente mudar, melhorar, fica muito complicado da sua mente cognitiva, aquela que aprende, entender que de fato tem uma evidência aí. Porque pense, eu falo para você, eu digo, está tudo bem, vai ficar tudo maravilhoso, mas dentro de mim eu não acredito naquilo. O que vai imperar dentro da minha mudança ou não é o que eu estou sentindo. É o que está dentro de você. É o que eu estou acreditando, que está dentro de mim. Por quê? Se eu falo para você, vai mudar porque eu quero que mude, mesmo eu não vendo perspectiva, mas eu já falo, olha só a linguagem, eu quero que mude, eu estou dando uma grande ordem para mim. E a maioria das pessoas dá uma ordem negativa. Para você se tornar uma pessoa positiva, a sua linguagem ela tem que ser direcionada para aquilo que você deseja. Por quê? Se a sua linguagem está realmente direcionada para aquilo que você deseja, eu quero, eu procuro, eu busco, eu aceito ajuda. Quando eu faço isso, aí eu começo a reprogramar a minha forma até dos próprios neurônios se conectarem, porque existe sim uma grande mudança. Porque veja, uma mente que se abre para o novo jamais retorna ao tamanho original, Albert Einstein. E de fato, quando você começa a ver algo que antes você não via, fica muito difícil de você não ver aquilo novamente, porque os seus sentidos já atingiram aquilo. Então, quando você começa a mudar a sua forma de falar, acreditando ou tendo a esperança de que aquilo vai mudar, a sua programação muda e acredite, eu falo aqui sem medo nenhum de errar. De fato, muda daqui para aqui muito rápido, quando você utiliza essa forma de pensar. Agora, é preciso a ajuda de um profissional para poder fazer essa reprogramação e poder melhorar essa sua forma de ver ou de viver? Essa é a melhor notícia que eu tenho no dia de hoje, que quando você busca um atendimento psicológico, você vai para um psicólogo que ele comece a fazer você a pensar numa nova perspectiva ou você a ver de fato a realidade que você não está enxergando, você reprograma. Quando você vai a um terapeuta holístico que faz você se enxergar como um todo, você começa a perceber coisas que você não percebia, então você reprograma. Quando você vai para uma pessoa que atende utilizando as ferramentas da neurolinguística, você também vai reprogramar tudo aquilo, porque como eu já expliquei, você utiliza aí o que você já tem de mais forte dentro de você. E isso faz com que você mude a sua direção do que você está olhando, faz com que você amplie a sua percepção do que você não estava vendo, e aí você tem o poder da escolha. E isso é maravilhoso. Sim. Então, assim, pessoal, façam terapia, tá? Ou busquem, procurem um profissional que possa te ajudar a pensar diferente,
a sentir diferente e a perceber diferente, que isso vai realmente trazer uma grande reformulação na sua forma de pensar. Fábio, eu queria que você explicasse para a gente. A PNL está totalmente relacionada à mente. Em que ponto que a linguística entra nesse processo? Eu vou explicar isso aqui com um exemplo da minha mãe, tá? A minha mãe, ela passou a vida dela inteira dizendo: eu sou burra, eu sou burra, eu sou burra. E sempre fazia aí alguns concursos. Teve um concurso federal em que eram 60 questões. Das 60, ela acertou 47. E quando ela estava vendo o gabarito, ela deu um murro na mesa e disse: o que foi, mãe? Eu sou muito burra. E eu disse: por quê? Ela disse: olha aqui, acertei só 47. E aí eu não costumo usar o que eu sei em casa, mas nesse dia eu disse: não, vou furar essa bolha. Aí disse: mãe, vem cá. Liguei para um colega. Ela todo ano faz 58 anos, tá? Só para vocês saberem, acho que vocês têm mãe, todo ano ela faz 58 anos. E eu liguei para um amigo de 23, estudando sempre, ela não estudou muito. Eu disse: tu acertasse quanto? Ele: rapaz, só 24. Eu liguei e foi: pô, muito obrigado. Qual a tua idade? Aí ele disse a idade, e eu disse: tá vendo, mãe, como a senhora é burra? Aí ela disse: não é o que eu quis dizer. Aí ela vai falar que ele foi super burro e não que ela é inteligente. Não, aí, o interessante é que ela diz assim: não é o que eu quis dizer. O que eu quis dizer é que tem gente que acertou mais do que eu, mas olha só a linguagem. Ela se dá uma ordem. Eu sou. Ela já está dando essa ordem para ela, já está admitindo para ela: eu sou. O que a gente tinha conversado no bloco anterior é que tem pessoas que têm a dificuldade de ver de fato o tamanho que tem. E através da linguagem você nutre isso em você. Aí veja, eu sou burra, até que nesse dia eu fiz isso, saí com ela na rua, tu acredita? E eu disse: a gente vai ressignificar. Para poder fazer essa reprogramação. Porque ela tem, veja, como é que nós aprendemos, como é que nós programamos? Vendo, ouvindo e sentindo. Então eu tive que fazer ela ver, ouvir e sentir. Como é minha mãe, eu usei essa questão do choque. Eu fui na rua, no mercadinho. Vem cá, Santo Antônio, olha, a minha mãe é muito burra. Ela: Fábio, você tá louco? Que isso? Como é que você fala isso da sua mãe? Eu disse: mas a senhora não disse isso? Aí ela: não. Agora eu já entendi, tá? Eu não sou burra. Eu digo: ótimo. A gente voltou para casa e teve realmente uma conversa. Eu disse: a senhora sentiu um choque? Senti. Digo: de fato, a senhora se vê como uma pessoa burra? Aí ela parou, ela fez um silêncio e parou para pensar. Foi quando ela começou a perceber, veja, é um processo interno dela, né? Sim. Ela começou a perceber: eu sei que a minha mãe é sinestésica, que é aquela pessoa que ela se guia na sua programação pelo que ela sente. Então, por isso que eu liguei para o meu amigo para ela ouvir, por isso que eu levei ela para uma pessoa que a gente tinha amizade, claro, para que ela sentisse o choque. Quando ela sentiu, ela começou a repensar naquilo do eu sou burra. E é tão bonitinho que até hoje, quando ela vai dizer: eu sou muito burra, eu às vezes passo, às vezes Porque não. já virou um hábito, né? E aí ela... Mas ela tomou consciência de que não era? Então, essa é a melhor parte, que ela começou a perceber: não, eu não sou burra, eu fui desatenta. Opa! Então, quando ela traz para ela a consciência, ela começa a perceber o que fala, como fala. Em sala de aula com meus alunos, eu brinco muito que eu digo assim, tipo não vem início de frase. Eu acho é para quem não tem certeza. E tem gente que diz: eu meio que acho que tipo... eu sou uma pessoa boa. Se você tira tudo isso, não tem sentido a frase, tem? Não, tem que ser direto, né? Eu sou positiva, boa, sou inteligente. Positiva. E às vezes a gente está repetindo tanto isso que não fica claro, nós não percebemos. E aí entra a importância de você perceber o que você vê, o que você sente e o que você ouve. Porque tem um teste em que dá para você ver como é que você aprende mais rápido. Como é que você se desenvolve mais rápido? É vendo, ouvindo, sentindo. Quando você tem essa consciência, fica muito mais fácil você utilizar as suas palavras para que você mude sua programação. Exemplo, a repetição por repetição não te dá um ganho, aquele ganho realmente que você quer. Mas a repetição conectada ao sentido de fato que você tem ali mais abrangência para adaptar ao ambiente coletivo, absorver as coisas, aí sim. Aí tem um grande ganho. Por exemplo, se você é uma pessoa muito auditiva, então uma pessoa falando para você: nossa, hoje você foi muito bem, hoje você foi maravilhosa. Aquela pessoa falando aquilo, você recebe. Já vai direto, né? Exatamente. Chega
para a pessoa direto. Isso é quando outra pessoa te ajuda. Quando você Agora, quer se ela se é visual, ajudar, por exemplo. Então, quando você é mais visual, a forma com a qual a pessoa conversa com você, como ela está expressando aquilo, tem muito mais importância e significação do que ela está falando. Inclusive, tem pessoas que às vezes até se ofendem quando a pessoa faz uma cara assim e diz, gostei muito. Aí ela vai duvidar muito daquilo, porque diz, não, a cara que ele fez não foi isso. Isso é instintivo, tá? Então, só percebe assim, quando a pessoa ela é muito ligada ao sentimento, essa questão mais afetiva, quando você fala com amor, quando a sua fala ela é mais aveludada, quando você mostra um sorriso, aí a pessoa recebe mais facilmente essa mensagem. A parte boa é que você pode, se você não tem quem te motive ou quem te oriente, você pode fazer isso com você. E aí entra eu posso passar aqui para vocês uma receita básica. Vamos lá, né? Receita é sempre bom. Quando você Seria quer uma técnica que você utiliza? Pode ser. Você pode, eu costumo dizer que é uma ferramenta muito utilizada por várias pessoas. Inclusive foi utilizada por mim quando eu estava no fundo do poço. Eu disse, não, vou usar a neurolinguística. E de fato foi o que me salvou. E é uma linguagem poderosa, né? É uma técnica poderosa. Sim, por quê? Então qual é a receitinha? Vamos lá. Vamos lá. O que é que você gostaria que falassem para você? Primeira coisa. Eu gostaria que falassem 3 coisas para mim e uma pessoa X específica falasse aquilo para mim. É sua mente, é seu universo interno, é seu. Então, se é seu, você vai programar ele como você deseja. Certo. Você vai escrever a próprio punho, não pode ser digitado, tá, gente? Por favor, é escrito a próprio punho. Lápis ou caneta, não interessa, papel. Escreve modo aquilo, antigo, né? Isso. Escreve aquilo, porque você está mandando uma mensagem para a sua mente de que você está fazendo aquilo que é muito importante. Então, faça aquilo. Você vai escrever isso, pequeno, para você, todos os dias, ao dormir e ao acordar. Você vai escrever as 3 frases. Pelo menos por 5 dias, tá? É importante. Perfeito. Faça Tem que isso. ser no mesmo horário, não? É importante que seja antes de dormir e quando acordar. Não tem muito essa questão de horário. O que importa é o novo hábito, é o novo comportamento, para gerar uma nova programação. Perfeito. Você vai ter que colocar isso também escrito em um local onde quando você acorde, ou você trabalhe, ou você ande, você veja, para que você leia. Porque você está bombardeando a sua questão visual daquilo que você quer ouvir. Hoje, como nós temos o WhatsApp, hoje como nós temos outras formas também de comunicação até consigo mesmo, você grava para você mesmo o áudio da forma que você gostaria que aquela pessoa falasse. E aí você escuta também todos os dias, antes de dormir e quando acordar. Onde é que eu quero chegar com essa técnica, com essa ferramenta? É que você provavelmente é bombardeado por linguagens que te colocam para baixo. Sim. Ou que fazem você duvidar de você. Quando você... E você escuta aquilo com uma verdade, né? Que não é uma verdade, mas você acaba absorvendo, né? O negativo. E quando você absorve, você acredita que é real, porque é uma evidência. Mas quando você desafia a sua própria percepção e você deixa isso de forma constante, falando, ouvindo e sentindo de fato aquilo, você começa a colocar a sua percepção em dúvida. Isso é maravilhoso. Porque não é porque alguém falou que eu não conseguiria, que eu tenho que acreditar naquilo. Sim. Quando eu faço isso comigo mesmo, eu começo, a minha cabeça, a mente, nossa mente, ela cria um sentido do aqui e do agora. Ou seja, aquilo está repetindo bastante na minha percepção. Então eu começo a acreditar. Porque nós somos seres de hábito. Quanto mais é repetido, mais entra na mente. E utilizando os sentidos, né? Nada vem à mente sem antes passar pelos sentidos. Para a gente fechar, a hipnose também é uma técnica que é utilizada para reprogramação? Sim, a hipnose sim, né? Dentro da PNL a gente utiliza a linguagem hipnótica, tá? Que aí é uma das formas também, inclusive o exercício que eu passei é uma auto-hipnose, porque você se autoconduz a pensar naquilo. Tá certo. Super obrigada, Fábio, pela sua participação aqui no Ponto e Contraponto, né? Falando aí sobre programação neurolinguística, um assunto complexo, né? Bem complexo.
Tá certo, gente. É isso aí. O nosso ponto e contraponto fica por aqui e a gente espera que todo mundo aí faça uso, né, dessa programação neurolinguística de forma positiva. E se tiver negativa, vamos em busca de reprogramar, não é não? A gente fica por aqui. Até o próximo sábado. Tchau, tchau.